Está começando mais um podcast aqui na Super ITV, da nova Super Telecom. E aqui hoje com a gente, comigo e com o Toninho Coelho, Selma Riso. Tudo bem, Selma? Boa tarde, tudo bem? Então, a Selma é jornalista, poeta, escritora e imortal pela Academia de Letras do Brasil. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a formação dela também, onde ela já trabalhou. Escreveu o livro A Primeira Verdade, a primeira edição em 2015, né? Então, assim, já está caminhando para a segunda edição. Ela vai falar sobre esse livro aqui também. E aí a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse livro, sobre a vida dela, sobre os interesses, que esse livro ele fala sobre a vida extraterrestre, né, Selma? Então, quando é que começou o seu contato, o seu relacionamento, o seu interesse por esse assunto extraterrestre? Na verdade, começou com as minhas experiências. Eu não entendia nada de ufologia, nada de ET, achava tudo muito engraçado, assistia aquele ET do dedinho, do Spielberg, mais nada. E tudo começou com as minhas experiências, com as vivências que eu tive com os extraterrestres. A primeira vivência que eu tive foi em Palmas, Tocantins, quando eu me mudei para Palmas. E na estrada de Paraíso, meu carro, eu estava indo para Paraíso, que eu morava em Palmas. Paraíso é uma cidade pertinho de Palmas. E eu na estrada com 2 amigos, nós íamos até Paraíso para um aniversário. E eu me lembro que a gente estava com o rádio ligado. E eram 19 horas e alguns minutos, a gente conversando muito, porque estávamos atrasados para esse aniversário, que era uma surpresa. A gente deveria estar lá às 19 horas, quando na verdade já tinha passado, né? E eu correndo na estrada. De repente o carro parou, apagou tudo e o carro parou. Todo o sistema do carro parou. E eu achei aquilo tudo muito estranho, porque a estrada escura demais. Eu desci do carro. Quando eu desci do carro, com a porta aberta, ainda encostei na porta e olhei para cima. Havia uma luz enorme em cima do meu carro. E uma nave, naquela época eu não sabia nem o que era nave. Para mim era um prato, alguma coisa assim esquisita lá em cima. E eu fiquei olhando para aquilo assim, extasiada, e eu nem pensei nada na hora. E aí, de repente, ela parece que levantou voo, sei lá, ela foi embora. Uma velocidade muito grande. Aí eu senti que alguma coisa estava escorrendo na minha orelha esquerda. Quando eu passei a mão e olhei assim, era sangue. Eu entrei dentro do carro e tudo, meus amigos parados lá, assim, com os olhos estatalados. Eles estavam dentro do carro e dentro você do carro, fora? Só eu que saí. Né? Eles estavam lá dentro do carro, acho que assustados, eu não me lembro direito, eu não me lembro, assim, de tê-los visto assustados. Não lembro de nada. Eu entrei no carro, calada, nós 3 calados, eu dei a meia volta e voltamos para Palmas. Até então, eu fiquei de madrugada pensando naquilo, que coisa esquisita que aconteceu. Passou, minha vida seguiu para frente, não aconteceu mais nada. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 92. Mas eu tinha entendido, dona Céu, que a senhora teria sido abduzida naquele momento. Na verdade, todas as pessoas que conhecem o fato, ufologia e extraterrestre, eles falam que eu deveria ter sido abduzida. Só que eu não me lembro de ter subido, do meu corpo ter subido. Eu só me lembro desse fato, da luz ter incidido sobre o carro e da minha orelha estar sangrando. E eu entrar dentro do carro e voltar para Palmas. Então, as pessoas que entendem de ufologia falam... aí eu me lembro, quando eu voltei para o carro, já eram 23 horas. Então, passaram-se o quê? Quase 5 horas aí. Então, houve uma abdução minha, dos meus amigos ou do carro, eu não sei. A senhora não lembra onde nada. É que a senhora foi? Não, nesse dia não, nada, absolutamente nada. Eu só sei quando eu entrei no carro, que tudo começou a funcionar. E o rádio falava, eu falei, vambora. Mas esse aí você considera o seu primeiro contato? Acredito, eu acredito que sim. Você não chegou a ver nada? Não, nesse dia não. Mas, na verdade, pelo livro aí vocês vão perceber, e eu vou contar para vocês agora, que não foi o primeiro contato. Que eu já tive um outro contato enorme, onde eles me abduziram, ficaram várias horas comigo, e eu pensei que era sonho. Porque eu não entendia nada de ufologia. Mas você lembra deles? Lembro, perfeitamente. E esse primeiro contato? Nesse primeiro, não. Esse foi só o carro. E esse contato, esse segundo contato que seria, você lembra deles? Como que era? Como que eles eram? Houveram 3. O segundo contato, que foi em Palmas também, 92 também, eu estava na Serra, porque as pessoas tinham o hábito de reunir para ver a cidade lá embaixo, né? Porque é uma cidade muito linda. A cidade estava começando a cidade, então a gente gostava muito de olhar no pico, igual a gente tem aqui o Pico de Bituruna. Lá tinha a serra, né? Linda demais. E a gente subia para ver a cidade, o crescimento da cidade. E aí eu me lembro de todo mundo estar conversando e tal, e eu comecei a sentir alguma coisa estranha. E eu me encostei no meu carro. Quando eu me encostei no meu carro, veio um movimento, como se fosse uma gelatina grande, e começou a tomar conta de mim.
e me levou para dentro. De repente, eu me vi dentro dessa gelatina transparente. E aí eu fui levada até uma nave, isso aí eu me lembro. Eu fui levada até uma nave onde tinham 3 seres. E eles falaram comigo em voz mental, porque eles não conversam comigo assim, mexendo a boca, né? É só um risquinho a boca. A maioria deles, parece que eles combinaram, é só um risquinho a boquinha deles. E, para mim, eles se apresentam em várias tipologias, cada um de um jeito diferente. Esse primeiro? Esse primeiro foram 3 pessoas. E como é que a senhora entendeu a fala deles, a comunicação? É dentro da cabeça. É impressionante como a gente... Não tem verbalização, como a gente está conversando, é dentro da minha cabeça. É impressionante, eu não sei, eles falam dentro da... Você fala que eles tinham um risquinho na boca e a aparência deles era como? Baixo, alto? A maioria deles são baixos, cor bege, né? Mas aí alguns têm uma tipologia diferente. Tem uns que têm 2 ossinhos na cabeça. Em Montes Claros, por exemplo, um contato que eu tive em Montes Claros, eles parecem coelho, eles têm cara de coelho. E é interessante que eu pesquisando na internet anos depois, eu comecei a perceber que as pessoas já tiveram esse contato com seres também que parecem coelhos. Que eles são altos, esguios, mas parecem coelhos. A senhora sabe que a abdução do Plínio Bragato se deu também em Montes Claros. E há pouco tempo eu li também, interessante, uma matéria no jornal qualquer falando que Montes Claros tem parecido muito a questão dos ETs, entendeu? Sim. Se Nós temos lá o Zezinho ET, né? Nós temos o Zezinho ET, uma pessoa super interessante, um conhecedor da ufologia, diferente de mim, que eu vivo mais experiências assim desordenadas, porque eu acho que eles acharam uma porta aberta. Esse Zezinho ET é também um ufologista? Ele é. Ele entende muito disso, ele pinta quadros, ele tem uma mediunidade grande, ele é espírita, né? Então ele pinta ET. Não só ET, ele fabrica coisas também que eles mandam ele fazer. Ele também já foi abduzido? Foi abduzido. E a pintura dele também mostra extraterrestre desse tipo que, igual você tem vários aqui. Sim, mostram também. É o mesmo estilo, que todo mundo vê, alto, magro, os olhos grandes. Não, ele tem alguns outros rostos, assim, com os olhos grandes também, mas a maioria... Inclusive hoje, 20 e tantos anos depois do livro, né? A maioria você fala do livro, a gente falando do livro mostra daqui, que é a primeira edição, são esses pensamentos que você teve. São experiências deles com você. Sim. É o que eles falam para você tá nesse livro. Sim. Falaram ao longo da sua vida. Sim. Você foi registrando. Sim, e também tem vivências e evidências, que são vivências com eles, e as evidências que são a resposta às vivências minhas. Por exemplo, alguém que tinha algum problema de saúde, e eu quero voltar no tempo aqui. Em 85, quando eu tive essa visão lá no bairro Estrela d'Alva, onde eu morava, para mim foi só aquilo. Aí eu voltei, saí de Palmas, voltei para Belo Horizonte, fui morar de novo em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, fui morar no bairro Anchieta, na rua Piuí. Aluguei um apartamento, que eu estava montando uma loja, inclusive cheguei a montar uma loja na Savassi, uma loja esotérica. E tudo contribuiu para que eu montasse essa loja. O ponto, as pessoas, tudo deu certo para que eu montasse. Muito impressionante. E aí, esse apartamento, quando a gente foi morar nesse apartamento, eu mudei totalmente de área, larguei política, eu não podia ver política mais, e montei uma fábrica de sabonetes. E o meu esposo me ajudando a mover uns móveis de lugar para a gente colocar prateleiras e colocar os produtos e tudo. A gente viu umas manchas na parede. Eu, como não enxergo direito, né? Falei, vou limpar isso, a mulher quer limpar tudo. Ele falou, espera um pouquinho. Pegou uma lupa e falou, nossa, parece a cabecinha de uns ETs. Eu achei super graça, porque para mim ET é Spielberg, aqueles filminhos. Até então nada, eu tinha aquelas visões e tudo, mas pensei, às vezes aconteceu isso, eu sonhei, eu não bebo, né? Não bebo nada, imagina se bebesse. Então, nada. Então, assim, aí eu às vezes vivia essa experiência, não sei, qualquer coisa. Não pensava em nada. E aí apareceram esses ETzinhos lá. E aí, olha como vão se formando as teias e os fios entre as pessoas contatadas. Eu sempre falo isso. Inclusive aqui em Valadares, algumas pessoas se aproximaram de mim também sabendo dos contatos. E é impressionante como é uma teia, uma verdadeira teia. Alguém está tecendo isso. Quem é, eu não sei. Né? Porque eles não têm eles já me passaram em voz mental que eles não têm essa noção do nosso Deus. Que eu já fiz até uma pergunta. Nós temos o nosso Jesus, o nosso Deus. Eles não têm. Para eles, Deus é o universo, é tudo. Então, eles não têm nada de bonzinhos com a gente. Eles, às vezes, fazem algumas coisas para a gente, né? Me usam como filtro, talvez. Mas é porque nós fazemos parte de um sistema. Se alguma coisa der errado para a gente, vai dar para eles também. É todo um sistema.
Então, é uma coisa só. Exatamente. É um universo, né? É um conjunto só. Isso, é como se eles fossem nós e nós fôssemos eles. Agora, a senhora falou no hospital, né, uma nave hospital. Conta pra gente aí. Vou contar. É interessante isso aí. Quando apareceram esses desenhos no apartamento, aí eles vão me falar dessa nave hospital. Esses desenhos apareceram e eu achei tudo muito engraçado, mas resolvi não apagar. Meu marido falou, não, vamos ver e tal. Aí eu desço a rua, que eu ia fazer unha no salão lá na Rua Piuí. Aí desço e entro no salão da Marta e falo assim, Marta, apareceram uns ETs lá em casa, na parede. Aí um moço que trabalha com ela, um cabeleireiro chamado Gregory, ele falou, Selma, deixa eu ir lá ver. Eu falei, pode. Comecei a mostrar para todo mundo os ETs que apareceram em meu apartamento. Aí ele sobe. Quando ele chega lá, ele fica assustado demais e atravessa a rua, vai na casa do Dr. Pedro Paulino Souto, um advogado, amante da ufologia. Aí vira para ele e fala, o senhor conhece a Selma que mudou para cá há pouco tempo? Não. Sabia que apareceram uns ETs na casa dela? Ele falou, é mesmo? Pergunta a ela se eu posso vê-los. Aí ele liga para mim e fala, Selma, o Dr. Pedro e tal, é um advogado, trabalhava no INCRA. E ele pede para ver os ETs. Quando ele chega lá, ele fica impressionado. No sítio dele, em Pará de Minas, foi onde aconteceu o evento do chupa-cabra. Que eles pegaram o gado dele, furaram, né? Então, ele já era da ufologia há muito tempo, ele pesquisava, amava a ufologia, ele é de Montes Claros também. E aí ele fez amizade com a gente, tudo e tal, e aí minha casa começou a encher de gente. E a energia do apartamento era tão grande, vocês não têm noção, a energia tão forte que eu não dava conta. Eu não tenho preparo para isso. A energia é muito forte. Eu tinha dor de cabeça, dor nas pernas demais. Meu marido uma noite ele foi furado. Apareceu um ET na beirada da cama dele, furou o pé dele. Aí o doutor Pedro liga de manhã e pergunta, como vocês estão? Eu falei, doutor Pedro, vou apagar tudo isso, não quero saber mais disso. Não furaram o pé do meu esposo. Ele falou, não, furaram o meu aqui também. Na mesma noite. Está no livro. Na mesma noite. Aí o doutor Pedro subia, porque é pertinho, né, as casas, e a gente conversando muito sobre o assunto. Aí a dona Dulce Costa Nobre, como eu te disse, era uma espírita. E ela, de uma mediunidade maravilhosa, uma pessoa, assim, de uma espiritualidade muito grande. E ela foi me visitar e falou, olha, Selma, a energia do apartamento é muito grande, eu estou sentindo isso. Vamos usar essa energia para a cura das pessoas? Eu falei, vai ver que é isso, né? Os ETs apareceram aí e tal, para cura, inclusive a minha, que eu tinha muita dor nas pernas. E aí ela começou a fazer orações, aí reunia o doutor Pedro, meu esposo, ela e eu, numa mesa, eu até conto aí. E aí ela colocava um potinho com água e colocava o nome das pessoas que ela queria ajudar, até de Montes Claros, que os filhos dela são todos médicos, inclusive eles consultavam a gente lá, né, durante as reuniões. E aí começaram as reuniões, aí pronto, aí os ETs viram uma porta aberta, eu via na minha parede do lado esquerdo dessa sala, onde que eles apareceram, abria um portal grande e eles vinham. E como saber se era ET ou se era espírito? Eu não sei. Qual a diferença dos dois? Para mim, porque eles eram muito reais, eles tinham forma. Eu não sei se o espírito também não tem, pode ter, porque né? às vezes aparece, não é para quem quer, né? Porque às vezes você não queria isso, mas é a questão da sua mediunidade, né? A gente não... Pode não ser, pode ser isso. E o hospital? Então, nessas reuniões, eles mostraram para mim também que havia um hospital no Alto do Mangabeiras, em Belo Horizonte, e que a gente deveria, no caso, né, todo mundo ali, levar as pessoas que estavam precisando de ajuda para essa nave hospital. E aí, o que acontecia? Durante a reunião, eu pegava o nome de alguém que estava ali, ou às vezes aleatoriamente, vinha na minha mente, eles falavam comigo, mas vários tipos de ETs, alto, magros, com os ossinhos na cabeça, igual uns pequenininhos, outros grandes. E aí eles pediam para que eu conduzisse essas pessoas para a nave hospital. E essa nave ficava, eles me falaram que ficava no Alto do Mangabeiras, e eu levava essas pessoas assim, não era fisicamente. Eu começava a pensar e aí eu me via dentro da nave com a pessoa. E essa pessoa ficava numa maca e vários seres vinham em volta, com vários tipos deles, né? A gente não pode falar em raça porque não tem estudo científico, né, para falar isso. Então eles tratavam essa pessoa e eu ficava lá olhando. É assustador. Interessante, assustador. Às vezes até fala assim, poxa, mas é maluco demais. Porque o espiritismo tem uma coisa assim também, né? O kardecismo tem essa questão de cura também. Tem.
de estar num local e ter o passe, ou estar em volta fazendo oração, para questão de cura também, talvez. Aqui está falando aqui nas reuniões, a parede do apartamento se abriu como um portal e eles se apresentaram. Sim. Isso foi quando? A parede abre, todas as reuniões, a parede minha do lado esquerdo abria como um portal. Sabe? Como se fosse um portal mesmo. E ela só ficava você transparente. conseguia ver? Só. E eles saíam lá de dentro. Inclusive ETs pequenininhos, E você não ETs ficava grandes. apavorada, com medo de não ter... Olha, é tão impressionante, parece que a gente fica num transe. É como se fosse um transe. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que eles, nem vou dizer isso agora, mas eles realmente faziam mal, sim. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eles não poderiam, naquele momento, me fazer nenhum mal. Então, a questão de... Eles não faziam só o bem, tinha quem fizesse o mal também? Olha, houve uma tarde lá no apartamento, meu esposo estava lavando o banheiro e eu na sala. Quando eu estou na sala, eu senti uma dor muito forte na barriga. Muito forte, muito, muito forte. Nós estávamos sozinhos, não era dia de reunião. E eu me dobrei assim no sofá. E eu não conseguia, eu chamava por ele não conseguia sair lá de dentro. Ele não vinha de jeito nenhum. E eu dobrada no sofá. E eu tive tempo ainda de me virar e ver uns serzinhos, 3, verdinhos, parecendo azeitona, pequenos assim, emitindo um som parecendo abelha, aquele sonzinho de bichinho. E eles estavam, eu senti que eles estavam desesperados comigo. Eles estavam preocupados comigo. E aquela dor não passava. A energia do apartamento foi tão grande, que quebrou tudo que tinha no meu apartamento. Eu tinha muita coisa de vidro, eu gosto muito de vidro, bichinhos de vidro, tinha coleção de bichinhos de vidro em uma estante na sala. Eles quebraram tudo. Eles, não sei, nessa energia, quebrou tudo. E aí meu esposo não saía lá de dentro. Não sei por que ele não saía lá de dentro. E aí eu consegui me arrastar até o meu quarto. Aí passei pelo banheiro e falei que eu estou me sentindo mal. Ele só me olhou e eu deitei na cama e fiquei. Aí ele pensou assim, aconteceu alguma coisa aqui, quebrou, não vou perguntar nada para ela. Aí eu deitada na cama, ele disse que foi lá me olhar e eu estava quietinha, um sono super tranquilo. E aí passou e tal, eu levantei, tomei um banho, ele fez um café, ele falou, você tá bem? Eu falei, tô bem. Porque já tinha acontecido muito movimento lá dentro, né? E a gente querendo apagar, mas não conseguia apagar aquilo. Porque a gente achou que poderíamos usar, se apagasse, tiraria a energia que a dona Dulce estava trazendo das pessoas. E era um apartamento de aluguel? Era um apartamento de aluguel. E aí, a gente com vontade de mudar, nesse dia nós decidimos, eu vou embora. Falei com ele, chega, eu não quero mais ficar aqui. Mesmo que a gente está ajudando as pessoas, vamos levar as reuniões para a loja, porque eu tinha loja já nessa vaga. Isso já era que ano? 85, foi acho que 2002. 2002 começaram, 2002 que aconteceu esse evento na minha sala. Aí o telefone toca. Olha os fios se formando. O telefone toca, é Dr. Pedro Paulino Souto. Liga para mim e fala, Selma, tem uma pessoa que quer ir na sua casa. Eu falei, quem que é? Um amigo meu, ele precisa ir na sua casa. Ele sabe o que aconteceu em sua casa. Aí eu falei, pronto. Falei pro meu esposo, falei, olha, tudo bem, nós vamos receber esse pessoal aqui e já vamos procurar um outro apartamento, porque eu queria ficar mais perto da loja também. Vamos mudar daqui, eu não quero mais, mas vou receber, porque a gente gostava muito do Dr. Pedro. Ele traz um senhor chamado Jaime. Ele ficava me olhando como se eu fosse com ET. Parado, olhando para mim o tempo inteiro. E ele falava assim, e ele viu tudo, né? Meu marido estava limpando tudo, ele olhando para mim. Aí contei todo o fato. Aí ele falou que os ETs faziam contato, que eles usavam as pessoas. E eu olhando. Usava as pessoas e tudo. Eu, no meu coração, na minha mente, estava falando, vai usar outra, porque eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora daqui. Eu não quero mais isso para minha vida. Não foi isso que eu programei para minha vida. E cuidando da loja. E aí na loja acontecia muita coisa também. Entravam pessoas assim que precisavam de ajuda, falavam comigo, eu levava pro pódio, mas assim, aleatoriamente, sabe? Uma moça com problema na perna, aí eu falava, poxa, o que eu vou fazer? Eu mexia muito com ervas, sabonetes, aromáticos, mexia com um monte de coisa. Aí eu juntava umas ervas, dava para ela no outro dia a perna da moça, mas sempre orientada, em voz mental. Aí daí a pouco chega na minha casa à noite, Marco Antônio Maldonado, muito conhecido em Belo Horizonte. Nisso também, no outro dia de manhã, o Dr. Ulvio Brant. Aí a notícia espalhou que tinha acontecido isso dentro do apartamento e que tinha os ETs lá. Dr. Ulvio Brant, já falecido, era um famoso ufólogo em Belo Horizonte. Foi com o filho lá, ele já estava até mais velhinho. Olhou tudo, olhou a energia do apartamento. Aí começou radiestesistas também lá, porque eu sou radiestesista. Olhar a energia do apartamento era latente, era enorme a energia do apartamento. E por que será? Ninguém nunca falou. Eu não sei era por causa... Porque aquele apartamento, né? Não sei. Não sei se era o apartamento. E quem morava antes? Se eram os ETs. Você vai até rir. Quem morava antes era meu ex-marido com a mulher dele.
Mas Mas assim, eles não tinham nada nessa linha também. Isso só para... Voltando ao assunto da nave, hospital, né? Nave hospital. Essas pessoas que iam à nave voltavam curadas? Voltavam. Inclusive, eu comento aqui sobre um caso da dona Dulce Costa Nobre também, que fez uma cirurgia e ela estava no hospital e me pediu ajuda. É muita gente para lembrar, mas eu vou lembrar de alguns. Muito tempo, né? E ela me pediu ajuda, ligou para mim, eu tô com muita dor, não tô aguentando, Selma, vê, conversa, porque eles começaram a falar, meus amiguinhos, que não são meus amigos, né? Meus amiguinhos, conversa com seus amiguinhos, né? Meus filhos falavam, mamãe, né, conversa com seus amiguinhos para resolver isso. Aí eu falava, gente, olha aqui, vocês estão me usando. Aí eu sentava lá no meu cantinho, vocês estão me usando, eu tô cansado, mas por favor, ajuda a dona Dulce, ela tá ajudando tantas pessoas e tudo. Mas e eu ficava ali. Sem querer cortar a senhora, essa notícia realmente espalhou, né? Espalhou, não tinha sossego. E como é que a senhora fazia para controlar isso aí? Porque muita gente devia procurá-la. Olha, eu mudei. A senhora mudou? Tive que mudar. E aí o que houve? A dona Dulce pedindo essa ajuda. Eu pedi para eles. Aí ela me ligou, pedindo. Aí eu desliguei o telefone e fui. Eu não sei meditar, nada. Realmente, minha cabecinha fazia o que meu pensamento me indicava. E aí eu pedi ajuda para ela. Daí a pouco a filha dela, Maiave, me liga e fala, mamãe está super bem, ela quer falar com você. Ela falou, nossa, vieram aqui, eu senti uma energia aqui, eu vi uns seres passando e tudo. Aqui tá falando de nave, Toninho falou dessa nave do hospital, que a nave aparece de novo. Abduzida, recebe informações em símbolos, letras e números. Eu recebo... Informações de quê? Olha, se eles falam sobre o mundo, falam que Deus é o universo, eles não têm o mesmo Deus que a gente, e muitos símbolos e números que eu não sei o que fazer. São sementes que eu recebo e não sei onde plantar. Até outro dia eu estava falando com um pessoal, com uns amigos meus, falei, gente, por favor, pega esse livro, tenta ver o que tem Por que você acha que eles te escolheram? Eu não sei. Talvez porque quando eu era criança eu já tinha essa facilidade de ver algumas coisas. Só pode ser. Porque tem gente que fala que isso aí é tipo tem a mediunidade, né? Pode ser. Como eu te falei, eu não sou espírita, então se eu for colocar um título em mim, eu vou dizer para vocês, eu sou médium. Se você frequentasse o espiritismo ou se interessasse, se fosse na casa, iam te falar que você tem a mediunidade. Até deveria estudar mais, né? A senhora não consegue, será que não consegue trazer um hospital desse aqui para Valadares, não? Olha... Não fala porque o hospital está tão ruim. Não, Toninho, na verdade, as pessoas que iam até o hospital em memória, né? Ou é você que ia e as pessoas ficavam... Por exemplo, se passasse alguma coisa, falava, eu preciso de ajuda. Aí eu pedia, poxa, por favor, vamos ajudar. E eu entro, não é um transe, é o meu pensamento, sabe? O meu pensamento vai junto com a pessoa para lá. Como nós temos um amigo que está passando por uns problemas aqui em Valadares, e ele ligou para mim outro dia e me pediu ajuda. Eu super preocupada, eu falei, poxa, mas não é possível que você... Aí à noite eu pedi ajuda para eles. É estranho falar isso. Eu falei assim, poxa, me ajudem, mas eu também tenho o meu lado cristão, né? Eu também peço muito para Jesus, que eu já vi Jesus quando era criança, eu peço muito também. Eu ponho o joelho no chão, eu falo assim para todo mundo, você não vai na igreja? Eu falei, olha, quando eu ponho o joelho no chão, é só eu e Deus. Então, assim, né? Não é igreja. Você não frequenta? Você é não, católica? Às vezes eu vou, católico, formação católica. Às vezes vou à missa. Mas assim, às vezes de madrugada eu estou acordada, eu falo, quer saber? Vou rezar. Aí eu ajoelho e pronto, não tem para ninguém ali, só eu e Deus. Aí eu conversando com ele, na minha intimidade. Você já viu Nossa Senhora? Já. Desde criança eu vejo Nossa Senhora também. E ela, numa das reuniões, ela apareceu numa luz, ela desceu numa luz. Primeiro o cheiro de flores, todo mundo sentiu o cheiro de flores. E aí eu falei, poxa, Nossa Senhora está vindo ali. Aí eles falaram, onde? Onde? Aí desceu aquela luz na mesa. Aí todo mundo começou, foi aquela emoção enorme, né? E aí nós começamos a pedir, a sensação que eu tive é uma emoção assim absurda. Sabe quando você não gostaria de ser humana? Era como se eu tivesse carregado sobre mim todos os pecados do mundo com aquela imagem. Impressionante, impressionante. Dá um estado de torpor, impressionante. Você fala aqui de como era a nave. Aqui você fala que ela parece cogumelo. Uma que você viu? Uma das parecia então um cogumelo. Elas não tem um formato só, daquele disco que o pessoal fala? Vários formatos, vários seres, vários formatos. Aí, quando aconteceu esse que quebrou os vidros do meu apartamento, que eu até quero voltar aqui com vocês, o Marco Antônio Maldonado foi à minha casa. Dr. Úvio Brant e outros ufólogos também. Aí o Marco Antônio sentou na sala e começou a comentar. Falou, olha, Selma, interessante, né? A minha irmã morava no bairro Estrela d'Alva.
no ano de 1985. E ela morava no bloco, acho que era o bloco, não me lembro direito, bloco B, o meu, não sei. Apartamento 601, meu. E houve uma noite em 1985 que uma nave desceu no bairro Estrela, e eu escutando, no bairro Estrela d'Alva, queimou perto da escola. Olha só, Marco Antônio Maldonado me contando isso. Anos depois, né? Em 85 que eu tive aquela luz, em 85 já era 2002. E ele na minha casa, no apartamento, porque ele viu aquele movimento todo, os ETs e aquela... Aí ele contou a história da irmã dele. A irmã dele era minha vizinha. E aí abriu a minha mente naquela noite. Aí todo mundo foi embora. Eu só calada, porque eu já estava ficando assustada demais. Querendo ir embora. Eu falei, não fico mais aqui. E ele contou a minha história. A minha história. Mas a irmã dele vivenciou o mesmo momento que eu. Aí eu falei, é verdade. Você acha que os extraterrestres são como os seres humanos? Tem quem é muito bom, quem é mais ou menos, ruim, faz mal, faz bem, a evolução entre eles? Tem Acredito também? que sim. E que eles têm acesso a gente aqui? Eu acho que é muito fácil o acesso deles a gente aqui. Acho muito fácil. Apesar de alguns, igual eu te falei, eles se preocuparem com a gente, mas por causa deles. Eles não têm muito sentimento. Eu não sinto sentimento neles. Todos que se aproximam não sentem sentimento nenhum. Inclusive uns em Montes Claros, que parece um coelho lá, eles queriam me pegar, eu e minha sobrinha. Eu com ela no colo, e de repente eu vou embora. E eles queriam me pegar, eu entrei para dentro. E que eles se comunicam de acordo com cada país que fala uma língua? Você acha que eles se comunicam? Para mim, eles não... É sempre a mesma palavra em voz mental. Por exemplo, eles falam, no caso, a minha palavra. Né, o português, como você entende. Como eu entendo. É como uma frequência, eu acho assim. Até um ufólogo falou comigo uma vez. Ele falou, você emite uma frequência que eles captam como uma estação de rádio. Isso é verdade. Ele falou isso comigo. Ele falou, é uma estação de rádio. Então você está vibrando na mesma frequência. Eu falei, poxa, mas esse tanto de gente? Porque cada um é de um jeito. Aí ele falava isso comigo. Ele falou, é uma estação de rádio. Eu falei, mas e as vidências e evidências? Ele falou, eles estão dando prêmio para você aí. Deixa eu falar para a senhora. Eu trabalho com frequências, entendeu? Acredito piamente nisso. E eu tomo muito choque. Se transmite através de pensamento frequência. E frequência. Você sabe que o Schumann, aquele físico, acho que é alemão, físico alemão, ele fala que a frequência da Terra é 7 pontos, senão, gente, me perdoem se falar alguma bobagem, 7,85. O nosso cérebro tem uma frequência de 7,85. Até tem isso escrito aí. Se eu estiver enganada, depois você me ajuda, tá? Vamos passar vergonha. Então, nós temos a mesma frequência da Terra. E uma vez um ET falou comigo que nós somos a Terra. Então, eu acho que nós somos responsáveis pela vibração da Terra. Quando a gente pensa alguma coisa negativa, nós estamos mexendo na frequência da Terra, né? Segundo essa frequência. E a gente sendo estação de rádio, todos nós, por essa frequência do cérebro, eu acho que a gente é responsável pela Terra. E dá para saber, assim, quanto tempo eles vivem? Tem algum relato disso? Se é como a gente, tem no máximo 100 anos? Eu já experienciei uma vez, eu estava em um ônibus em Belo Horizonte, e eu comecei a observar umas pessoas que estavam dentro do ônibus. E como eu te falei, parece que eles pensam que eu sou o ET. Eles começaram a me olhar, ou eu os descobri, eles eram um pouco diferentes, como nós humanos, mas um pouco diferentes. Eu não sei, eu vou te dizer que eu senti uma energia diferente neles. E eles ficaram tão assustados quando olharam, desceram do ônibus. E correram. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa... Eu sempre penso, né, tem alguma coisa errada comigo. Ou não. Aí eu até tenho um texto aí que eu falei, eu os descobri, né? E não foi a primeira vez. Então, assim, quando o Marco Antônio Maldonado falou dentro do apartamento que a irmã dele viveu a mesma experiência que eu, e ele conta, que eu conto no livro, com a autorização dele, que a irmã dele, um dos seres, ela estava dentro do apartamento, e aí eu me lembrei que eu tive uma visão, abriu tudo na minha mente. Eu tive uma visão de uma mulher e uma criança sendo levadas. Dona Selma, o tempo está curto, mas tinha duas coisas para perguntar à senhora. Pode perguntar. Nós tivemos aqui recentemente e entrevistamos o Valmir, que se diz um embaixador cósmico. Sim. O que a senhora fala do Valmir? Olha, eu o conheci na Associação Mineira de Imprensa, em Belo Horizonte. Realmente eu acredito que ele é um contatado. Inclusive, quando eu entrei no podcast de vocês, eu estava assistindo ele. E aí eu senti uma vibração na minha casa. Eu até comentei isso até com os amigos aqui em Valadares. Eu senti uma vibração tão forte que eu apaguei.
Então, assim, eu acredito que ele realmente foi um contatado. Quem sou eu para dizer da verdade do outro? Né? Eu claro, posso falar, né, da minha, do que eu passei, né? Do que eu experienciei, do que eu vivi com eles, das experiências, dos sufocos que eu passei com eles. Então, assim, naquele momento, e eu sei que ele é um contatado, mas aí é aquilo, a gente realmente se perde. Se deixar, a gente se perde, porque é muita coisa. Uma pessoa fica me escutando falar assim, fala assim, poxa, não é possível, essa mulher é doida. Ela é muito doida. Mas eles são muitos doidos como eu. Aí vão se formando fios como esse, né? Tem hora que eu entendo o lado dela, assim, que como explicar tudo isso para o outro que não te entende, Exatamente. ou que não passou por isso. Então tem hora que dá uma certa preguiça não por vou isso falar o livro, porque a pessoa aqui. tipo, não vou perder meu tempo, porque ela não vai acreditar mesmo no que eu passei, no que eu vivi, porque é quase inacreditável. Eu acho o seguinte, só acredita quem já viu, né? Só acredita. Quem já viu. Mas as colocações da senhora é muito interessante, porque o negócio da frequência realmente é um negócio. E é interessante, você estuda frequência, eu tomo muito choque. Eles me dão muito choque. Então, assim, eu não sei, outro dia brincando com um amigo, ele virou e falou assim, acho que eles querem te manter viva. Vai que você está tendo um infarto atrás do outro e eles estão te dando choque. Pode ser. Outro dia eu estou na cama com a minha netinha, ela dormindo, e eu recebi um choque. Não estava pensando em nada, gente. Não pensava, nada. Deitada, ela dormindo. Eu tomei um choque tão forte que meu corpo subiu da cama e voltou. E ela acordou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que me deixar em paz. Mas muito forte esse choque. Eu não vou te dizer que foi no peito, não. É no corpo inteiro, meu corpo subiu. E eu volta e meia estou levando choque. A outra pergunta, entendeu, doutora Selma? É o seguinte, é muito importante fazer um grupo de ufologistas aqui em Valadares. Sim. Quero convocar aqui, né? Tem muita gente interessada. Sim. Mas para dar credibilidade, para dar assim, né, uma força maior no grupo, né, no estudo da ufologia, é importante ter esse grupo. Sim. E quem sabe esse grupo traz um hospital, né? Essa nave hospital, nossa, eu acho que é o sonho de todo mundo. Mesmo, porque eu acredito nisso. É sério mesmo, porque tem que ter coisa prática, na verdade. Eu acho que, de repente, existe isso de fato. Sim, com certeza. É uma contribuição enorme para nós. É uma questão, igual você falou, de vibração, por exemplo. Se eu estou numa vibração, numa frequência com eles, então vamos supor, você acredita que você vai ser curado através do tratamento deles. Então você vai ser curado, porque a fé é tudo, não é? Você está morando em Valadares há quanto tempo? Em Valadares tem uns 5 anos, vai fazer 5 anos. E agora, então, ficando por aqui, fica mais fácil, né, Eu acredito quem quiser, a minha loja era acredito quem quiser, acontece a quem tem fé. Então é isso, se você tem uma nave, você acredita que eles vão fazer alguma coisa por nós, aí entra merecimento, entra redenção, entra um monte de coisa, né? Que a gente está no momento de resgate e redenção na Terra. Então, se a gente tem um merecimento, se tem alguém que quer trabalhar como nosso amigo, né? E toda noite eu tenho pedido para ele ir para essa nave hospital e ele tem melhorado muito, depois ele dá o testemunho dele. Mas não sou eu. Eu quero deixar muito claro que não adianta ninguém, igual no apartamento, bater lá em casa e achar que eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário. É uma ponte, né? É uma ponte. Acho que sim, um filtro também para algumas coisas, né? Então, não vou fazer nada, não consigo fazer nada. Não sou médium, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu sou uma vidente, isso eu sei que eu sou. Porque eu já vi muitas coisas e já previ muitas coisas. Eu posso ajudar. Se alguém precisar de ajuda, pode me ligar. Mas eu não faço milagres, eu não faço nada. Não adianta. Os ETs vão fazer. Não, eles não vão fazer nada, não. Eles não vão fazer nada. Você tem rede social, Instagram? Eu estou montando até, porque como se diz, com a segunda edição, eu voltei de novo, porque os contatos aumentaram demais. Essa primeira edição você publicou sozinha? Publiquei sozinha. Não, essa eu publiquei sozinha. Foram quantos livros? Eu publiquei só 200 livros. Foi pouca coisa. Foi pouco, muito pouco. Né? Aí agora a gente está correndo atrás de patrocínio, né? Bom, Selma, eu estou vendo aqui que seu portfólio é grande, fala de seres translúcidos, tem muita coisa aqui que meia hora não dá tempo de contar tudo, né? Vamos combinar, ela voltar aqui. Volta. Muito assunto, é muita coisa, são desenhos que você fez, de visões que você teve, né? São até mesmo de Jesus, de vários tipos de extraterrestres. Estou vendo aqui que tem muito assunto, é grande, né? Fala do implante de chip, que a gente nem tocou no assunto, porque né, meia hora passa tão rápido. Podemos falar sobre o implante de chip também. Tem muita gente aqui em Valadares que tem chip. Muitos. Como é que funciona isso aí? Olha, esse meu da orelha, que depois que eu fui descobrir, porque formou uma bolinha roxa, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu fui na Unimed para tirar essa bolinha. Minha filha falou, mamãe, tem uma bolinha roxa e tal. Eu contando para ela, a gente sempre ria muito de tudo, porque até então, né? Mas quem colocou esse chip?
Os ETs no dia lá do carro. carro. Do Ah, carro. do carro. É, que ela Foi viu em a orelha Paraíso. sangrando. que sangrou. Em Paraíso, Desculpa. que eu só passei a mão e vi sangrando. Olha, outro assunto aqui, falando de ET criança, a gente nunca pensou nessa hipótese que ETs também existem crianças, que a gente só pensa neles adultos e como que seria, como que nascem, né? Sim, Se é a mesma coisa que ET tem sexo, tem mulher, tem homem, né? E tudo mais. Ou seja, o assunto é muito grande, Toninho. É não muito dá, grande. Nosso tempo está estourado aqui já. Já teria que fazer uma segunda Mas é muita parte. coisa, né? Muita coisa. Acho que vale a pena a gente buscar. Vale a pena, e a gente tem aqui uma homenagem muito grande ao Plínio Bragato, que eu sou testemunha da história dele. O primeiro lugar que eu fui, eu tenho fotos aí. O primeiro lugar que eu fui, foi lá. O Walter Andrade também escreveu um livro. Nós fomos lá no lançamento do livro. O primeiro lugar que eu fui fazer foto foi lá em cima, porque todo mundo já sabe que eu sou hoje ligada a isso, né? Não tenho sossego, não adianta. Quem sabe surge aí, né, Toninho, um grupo. Vamos. E aí o assunto, tem muito assunto, tem muita pauta aí. Eu acho importante esse grupo, porque muitas pessoas precisam de ajuda. Né? Muitas pessoas precisam de ajuda. Eu consegui colocar no livro. Então, se você me perguntar, eu falo, lê o livro. A lê tá aqui. Pra não é porque é grande, o assunto é muita coisa para falar. Né? Mas é isso aí, Selma. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Né, Toninho? A gente vê aí foi um prazer outras muito grande, oportunidades. Eu que agradeço vocês. O que vocês precisarem, eu dou as ordens. Para ajudar qualquer pessoa que passou por alguma experiência também. Né, com esses seres enigmáticos. E criando a sua rede social, e principalmente Instagram, que hoje é acessível demais, muitas pessoas vão começar a te seguir, você começa a publicar o que você já passou. Pode aparecer outras pessoas com as mesmas coisas, né? Que passou mesmo. Com certeza. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui com um assunto enorme desse, que não dá conta de falar tudo em 30 minutos. E a gente volta numa outra oportunidade. A gente vai ficando por aqui. Tchau. Obrigado.